E também, quero convidar aqui rapidamente a irmã Tereza. Ela completou 80 anos de idade. Então, eu quero orar pela vida dela, porque que marca bonita é essa, né? E ela, assim, tá como a Bíblia diz, os cabelinhos brancos, que é, assim, uma indicação de uma pessoa sábia. Os meus estão quase, né? Mas do dela, né? E eu quero honrá-la, quero agradecer a Deus por conviver com ela essa temporada e agradecer a Deus por estar dando a ela essa quantidade de vida, que venha pelo menos mais uns 40 anos aí pela frente, né? Tá bom, né? Uns 110, 120. É. Mas seu maior milagre está logo ali, ó. Né? Você tem muito testemunho a Deus. Eu posso imaginar. Vamos agradecer a Deus pela vida dela? Obrigado, Deus. Tua filha com 80 anos, cheio, ó Deus, de expectativa no Senhor, com tantos testemunhos, ó Deus, dos teus milagres, da tua obra na vida dela. Hoje nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa marca tão significativa na vida da tua filha e te pedir que o Senhor dê saúde, dê vida, para que ela viva mais 40, 50 anos, para ver milagres maiores do Senhor na vida dela. Abençoa a vida dela, todos os seus netos, trisnetos, tataranetos, seus filhos, todas aquelas pessoas que convivem com ela sejam abençoadas por tê-la como companhia em suas vidas. Abençoe grandemente a vida dela. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Parabéns. Que honra ter você aqui. Vamos para um tempo de ensino. Está preparado para ouvir a palavra de Deus? Então vamos abrir Gênesis capítulo 25. Nós vamos ler dois textos. Capítulo 25, versos 29 a 34, e também o capítulo de Gênesis 27, do 30 a 40. Nós vamos ver primeiro uma situação e nós vamos ver o resultado dessa situação. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, agora na terça-feira dessa semana, dia 13, a Elisângela do Paulo vai fazer uma cirurgia. Você sabe que a Elisângela do Paulo foi diagnosticada com um câncer de mama. Hoje, após todos os tratamentos que ela fez, na verdade, antes mesmo de terminar o tratamento, os médicos já não tinham encontrado mais nenhuma doença nela. Eles nem sabem direito como explicar isso. Mas antes de terminar o processo, ela já foi diagnosticada curada. Mas também para uma garantia, assim, no ponto de vista deles, né? Que não, vamos garantir, vamos fazer uma cirurgia agora nela, na próxima terça-feira. Eu quero pedir para que você esteja orando por ela, eu vou estar orando por ela, tá bom? Também tenho tem mais uma pessoa que vai fazer uma cirurgia na quinta-feira, no ouvido. Ai, gente, eu vou lembrar o nome. Mas é o esposo da Carla Saran. Né? Eu vou lembrar o nome dele direitinho. Mas é esposo da Carla Saran. Então, se você tiver alguma necessidade, mande. Nós vamos interceder por você. Tem muitos milagres acontecendo, tem muitos milagres para acontecendo na sua vida. Então, vamos ler Gênesis 25, versos 29 a 34, que diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, eu estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez o juramento e vendeu o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi embora. E assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos ver o resultado dessa negociação. Capítulo 27, versículo 30. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, o seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe ao seu pai. E lhe disse: meu pai, levante-se e come da minha caça,
para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: eu sou Esaú, o seu filho mais velho. Então, profundamente abalado, Isaque começou a tremer e disse: quem então apanhou a caça e trouxe a mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele deu um forte grito, e cheio de amargura, implorou ao pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: o seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai ele: o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes o tornei servo dele. E a ele supri cereal e de vinho. O que é que eu posso dizer? O que eu poderia fazer por você, meu filho? Então Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção para mim? Abençoa-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz, e o seu pai lhe respondeu: Esaú, a sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada, e você servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, você arrancará o jugo do seu pescoço. Vamos orar para Deus dar sabedoria e entendimento para a gente aplicar essa palavra, esse texto no nosso coração. Feche seus olhos mais uma vez. Ó Deus, fala conosco nessa noite, nos desperte, nos ensine, nos faça crescer, que essa sua palavra seja encontrada no nosso coração, se encaixe na necessidade de cada um de nós, que ela traga aplicações necessárias para a nossa vida, a fim de que a nossa confiança em Ti seja confirmada, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor me dê uma graça nesse momento, através do Seu Espírito, para ensinar verdades profundas, ó Deus, de uma maneira leve, mas também de uma maneira profunda. Isso só o Teu Santo Espírito pode fazer na minha vida, fazer nas nossas vidas nessa noite. Nós oramos te pedindo que o Senhor nos ensine. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você for uma pessoa sincera com você mesmo, olhando para você mesmo, olhando cada um de nós para nós mesmos, nós vamos chegar à conclusão de que as inclinações mais basilares da nossa vida, elas estão baseadas em algum tipo de egoísmo. Se a gente for sincero com a gente mesmo, a gente vai perceber que as coisas mais básicas da nossa vida, elas muitas vezes trilham esse caminho do egoísmo. E quando a gente age dessa forma, a gente não consegue colocar limites nos nossos apetites. Apetites. Esse é o tema da palavra dessa noite, esse é o tema do ensino dessa noite. E talvez esse seja o maior desafio de todos nós, o desafio do ser humano, colocar limites nos seus apetites. Ainda que esses apetites, eles sejam justificáveis. Por quê? Porque não é porque um apetite, ele é justificável, que ele deve ser alimentado na nossa vida. É o que aconteceu na vida aqui deste homem, chamado Esaú. Ele tinha um apetite justificável, mas ele tomou uma decisão que destruiu a vida dele. Como é que um apetite correto, na hora errada, pode fazer com que a gente desvie da rota das bênçãos que Deus tem para a gente? É isso que a gente vai enxergar nesse texto que a gente acabou de ler. Esse texto aqui, irmãos, assim, toda a Bíblia ela é séria, mas esse texto aqui talvez ele seja um dos mais sérios da palavra de Deus, porque Esaú, ele abriu mão de uma bênção incrível, uma bênção fora do comum.
ser abençoado pelo pai, ser abençoado pela mãe. Sabe, eu me lembro, estava pensando nessa palavra, e eu me lembrei quando eu era criança. Sou o filho mais velho de 8 irmãos. E havia um costume lá em casa, dos meus irmãos pedirem bênção para o pai, bênção para a mãe. Eles iam dormir, e antes deles irem para o quarto, e a gente dormia todo mundo junto numa cama só, era uma cama de solteiro que cabiam, uma cama de casal que cabiam 4 crianças dentro dela. Imagina, dormindo em colchão de palha, mas é palha de milho. Você dá uma mexidinha assim, faz um barulho das palhas rangendo uma na outra. Mas antes de cada um dormir, meus irmãos iam lá e falavam assim: benção pai, benção mãe. Não falava direitinho como a gente fala benção. Eles falavam benção pai, né? Deseconomizavam. Acho que talvez para ganhar tempo para dormir mais cedo. Benção pai, benção mãe. Eu olhava para aquilo e eu falei assim: que negócio ridículo é esse? Eu não vou me sujeitar a isso. Não vou pedir a bênção do meu pai e da minha mãe. Esses dias eu os visitei no começo do ano deste ano eu os visitei. A gente está mais ou menos quase 400 quilômetros distante. E nos encontramos, irmãos todos, com o pai e com a mãe junto, que é um negócio raro de estarmos, porque meu pai e minha mãe são separados, é difícil a gente se encontrar junto. E uma das minhas irmãs estava se despedindo, e se despediu dessa forma: bênção pai, bênção mãe. Mas eu cresci com esse negócio no meu coração de uma certa rebeldia, me rebelava. Não, eu não vou pedir bênção, não, o negócio é esse. Achava ridículo isso. Coisa da imaturidade, né? Acontece que a bênção que Esaú vendeu, a bênção que Esaú abriu mão, ela era uma bênção incrível. Porque dentro desse contexto do Antigo Testamento, a bênção declarada pelo pai, ela era honrada por Deus. Preste atenção nisso. A bênção declarada por um pai, ela era honrada por Deus. A bênção de um pai dada a um filho, Deus vinha e cumpria a palavra do pai. Por mais que essa bênção fosse algo assim incrível, fora do comum, que o pai e a mãe não pudessem cumprir na vida daquele filho, mas Deus vinha lá e chancelava. Portanto, quando um pai abençoava um filho, Deus abençoava o filho. Quando o pai e a mãe não abençoavam o filho, aquele filho não era abençoado por Deus. A bênção de um pai era como se fosse a veste profética de um filho. A bênção declarada por um pai era como se fosse uma marca que o filho ia carregar para o resto da vida, onde quer que ele fosse, a marca daquela bênção declarada pelo pai ia acompanhar a vida daquele filho. A bênção declarada por um pai e por uma mãe era uma abertura de caminhos. Portas se abrindo. Só porque o pai falou, eu te abençoo. Só porque a mãe falou, eu te abençoo. E quem era abençoado dessa forma, Deus abria os caminhos, Deus abria as portas. E Abraão, você sabe que Isaac aqui, ele é filho de Abraão. Abraão, ele recebeu uma bênção de Deus lá atrás. Você deve se lembrar, quando ele sai lá da terra, é uma declaração que Deus faz sobre a vida de Abraão. Essa declaração, ela tem pelo menos 7 bênçãos nessa declaração que Deus faz de bênçãos sobre a vida de Abraão. Abraão, ele é pai de Isaac, e Isaac é pai de Jacó e de Esaú. Qual era a bênção que o avô dele carregava? Como diz lá em Gênesis, ele diz assim: eu farei de você um grande povo. É uma bênção de crescimento. Você vai crescer, você vai ser numeroso. A segunda bênção, eu o abençoarei. A palavra aqui, abençoar, abençoarei, é a palavra Baraque. E pasmem, essa palavra Baraque, ela não tem uma outra interpretação, se não for uma interpretação assim, na esfera material. Eu vou te abençoar com bens, eu vou te abençoar com riqueza. Isso significa dizer que Deus ia acrescentar à vida de Abraão um bem a ele. Depois, a terceira bênção é: eu tornarei o seu nome famoso. A gente está conversando sobre Abraão porque Deus cumpriu a promessa. Eu farei o teu nome famoso. Depois, na quarta bênção, você será uma bênção. Por quê? Veja só, quando Deus abençoa Abraão e diz: Abraão,
você vai ser um homem muito próspero. E depois Deus diz para ele assim, ó, e você será uma bênção. Está querendo dizer assim, que este homem que recebeu essa bênção de Deus, de ser uma pessoa próspera, ele tinha agora a autoridade de transferir a bênção que estava sobre ele para uma vida, para uma outra vida, para uma outra pessoa. Transferência, a gente pode chamar de transferência de unção, transferência de bênção, mas Deus dava para Abraão e autorizava ele a transferir para quem ele quisesse. Você pode transferir essa bênção de crescimento, essa bênção de riqueza, essa bênção de prosperidade para quem você quiser. E depois vai, né? Eu abençoarei os que te abençoarem, eu abençoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então era essa bênção que Isaac carregava. Então Isaac teve 2 filhos, ele teve Jacó e Esaú. A Bíblia vai dizer que Esaú nasceu primeiro, eles eram gêmeos, e não sei como é isso, mas a Bíblia diz que Jacó nasceu grudadinho ali no pé de Esaú. Não sei como é que eles constataram isso, mas o primeiro filho nasceu e o segundo já estava ali logo no calcanhar dele. Eu quero também concorrer, assim, tipo, nós vamos estar no mesmo páreo aí, ó. Eu quero isso também. E a bênção no Antigo Testamento era sempre para o filho mais velho. Então a Bíblia diz que Esaú, ele chegou cansado de uma temporada de caça, de campo. Não sei se ele trabalhava, né, ou se o trabalho dele era caça, mas o fato é que ele chega, depois de um dia inteiro no campo, cansado, ele entra na tenda do irmão, e o irmão está cozinhando feijão carioquinha. Aquele feijão feito na hora, que você entra assim e fala assim, nossa, nós somos brasileiros, a gente entende muito bem o que é um prato de feijão com arroz, né? Como é que isso, assim, toma conta da gente, como abre o nosso apetite, né? E ele então diz assim, cara, me dá uma porção desse negócio que você está cozinhando aí, desse feijão. Mas na verdade não era feijão, era lentilha, um tipo de feijão. É um tipo de feijão muito barato, né? Se você for no mercado hoje, o feijão, ele é muito mais caro do que a lentilha. A lentilha não tinha valor naquela época, mas Jacó estava lá cozinhando a lentilha, e o Esaú chega lá da caça, com fome, uma fome, fala assim, me dá um negócio desse daí, né? E tem gente que realmente fica muito alterado quando está com fome, né? Como é que fica a sua mulher quando ela está com fome? Como é que fica o teu marido quando ele está com fome? Adolescente com fome, você já viu como é que fica? Né? É insuportável, né? Mas tem gente que sim, que fica fora de si quando está com fome, né? E Esaú, tem gente que fica triste, tem gente que fica irritado quando está com fome. Já tem gente que quando está com fome fica só lembrando de comida. Tem gente que quando está com fome só fica falando de comida. A gente pode fazer assim, vamos fazer dessa forma. Eu vi essa receita, eu vi aquilo. E Esaú está totalmente alterado, ele está com fome. É um apetite justificável? Lógico que é, ele chegou do campo, ele estava lá caçando, trabalhando. Ele chegou, é um apetite justificável, ele trabalhou o dia inteiro. E ele é dramático, ele diz assim, eu vou morrer. Ninguém morre. Por passar um período curto de fome, de pelo menos 40 dias, não morre. Não morre. E é igual adolescente, né? Quando é convidado para uma festa, ele abre assim o guarda-roupa, está cheio de roupa pendurado lá. Mas ele diz assim, eu não tenho roupa para ir na festa. Ou quando o adolescente é convidado para ir no aniversário, o pai diz assim para ele, você não vai no aniversário não. Ele diz assim, você está acabando com a minha vida. E Esaú, ele age dessa forma, eu vou morrer. Ele é dramático, eu estou com fome. Só que não é porque a fome dele é justificável, é que ele precisa agir dessa forma. Aliás, eu preciso dizer para você que existe uma diferença entre fome e apetite, né? Fome é uma manifestação do seu corpo querendo que o seu corpo, que você reponha os sais minerais, a energia que você gastou. Isso daí é fome. É uma química, é o seu organismo que está pedindo, ó, repõe. Agora, apetite não. Apetite já está no campo do desejo. Então você coloca um prato de arroz com feijão e um ovo, que é suficiente para suprir as nossas calorias tranquilamente. Mas, se você estiver só com fome, você come isso aqui, é suficiente para você. Mas se você estiver atuando na base do apetite,
Aí você fala assim, não, esse aqui eu não quero. Eu desejo comer uma picanha, eu desejo comer uma costela, eu desejo... É diferente, fome é diferente de apetite. E os pesquisadores, inclusive, conseguiram mapear, existem 7 ou 8 tipos de apetite que nós temos no ser humano. Por exemplo, tem o apetite dos olhos, que é aquela refeição, quando ela é bem apresentada naquele prato, um arrozinho num canto, feijãozinho no outro, aqui assim, você olha para aquele prato bonito e isso te dá apetite. Tem o apetite do olfato, que é do nariz, né? Só de você sentir o cheiro da comida, você não sabe como é que ela foi preparada, você não viu a cara da comida, mas só pelo cheiro você já tem apetite. Tem um apetite da boca, que tem pessoas que gostam de uma comida assim, eu gosto de um alimento mais azedinho, eu gosto de alimento mais docinho. Tem um apetite então da boca, tem um apetite do tato, né? Isso aqui é a nossa necessidade de sentir o alimento, né? Tem alimentos que você, para poder comer, você tem que pegar na mão, descascar, enfim. Tem um apetite do ouvido, é o barulhinho, né? Você gosta de coisas crocantes, né? Um amendoinzinho, eu também quero. Tem um apetite do estômago, isso aqui é aqueles ruídos que faz na barriga da gente quando a gente está com sono, com fome, o estômago reclama. Tem um apetite celular, que é o apetite não é do celular, é aparelho telefônico, mas é do corpo, né? As nossas células, elas exigem que você reponha a energia que ela gastou. Tem um apetite da mente. Nós somos homens modernos, né? A gente é muito ansioso, a gente fica imaginando a comida, fica pensando nela, né, na comida, né? Tem o apetite do coração, que é como aquele filme, aquele desenho Ratatouille, né? Que tem aquele crítico lá de restaurante, ele entra no restaurante, e quando ele vê aquele alimento, que ele lembra que a mãezinha dele fazia, tal, então ele é ganho pelo apetite do coração, da lembrança que ele tinha. Mas veja, não é porque nós temos apetite é que eles precisam ser alimentados. E se a gente olhar aqui para Esaú, a gente vai aprender por que Esaú perdeu a bênção que ele perdeu, uma bênção tão grande e poderosa como ele tinha sobre a vida dele. E a primeira coisa que nós aprendemos sobre o apetite de Esaú é que esse apetite dele era um apetite imediatista. Você vai ver então que ele chega da caçada e diz, me dá um pouco desse ensopado aí. Me dá um pouco. Controlar os seus apetites, controle seus apetites que não querem ser controlados. Precisamos desenvolver isso. Controlar os seus apetites que não aceitam esperar. Controlar os apetites que não entendem o valor e a importância dos processos. Controlar um apetite que não entende que existe um tempo certo para todas as coisas, como está escrito lá em Eclesiastes. Lá vai dizer que há um tempo certo para todas as coisas, para cada propósito debaixo do céu tem um tempo certo para acontecer. Mas nós somos tomados por esse imediatismo. E o próprio Eclesiastes, ele vai trabalhar na nossa mente, no nosso coração, de maneira que a gente possa vencer o imediatismo. Por exemplo, você tem lá Eclesiastes 3:2 dizendo assim, que há um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. O que é isso? É o imediatismo de conquistas sem preço. Tudo que não tem preço, não vale a pena na nossa vida. Você querer conquistar rapidamente, não pagar o preço para aquilo, é sério isso. Você pode pensar o que você quiser. Eu quero comprar, eu quero viajar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas se você não pagar o preço por isso, você não vai ter. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia é um livro de sacrifícios. Tudo na vida tem a ver com sacrifício. Tudo. É esforço, é trabalho, é dedicação. Você não vai conseguir alcançar o que você espera com os seus apetites se você não se esforçar. Isso é imediatismo. E o imediatismo, ele não funciona bem para a gente. Por quê? Porque Deus tem compromisso com as pessoas que são constantes. Deus tem compromisso com as pessoas que se entregam, que perseveram. Deus tem um compromisso com pessoas que trabalham. Deus tem um compromisso com pessoas que permanecem. Todas as vezes que você se rende a esse imediatismo, conquistar pelo modo imediatismo, eu quero que a pessoa mude rápido, eu quero que essa situação mude rápido, eu quero que... Você não consegue esperar em Deus, você não consegue esperar no Senhor, você não consegue esperar a pessoa certa. No Senhor
Então o que a gente faz? A gente fabrica a pessoa. E quando você fabrica a pessoa, aquela pessoa não vai suprir o que você precisa. Nenhum relacionamento, nenhum, em qualquer esfera, ele vai se sustentar sem amor. É o amor é a base de tudo. Se você constrói um negócio assim, querendo encontrar alguém, querendo ter um companheiro, uma companheira, rapidamente, sem ter vínculo, esforço, do amor, do sacrifício, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, você está condicionado a falir no relacionamento. Mas aqui Eclesiastes também fala do imediatismo de se construir. Ele diz que há tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempos na sua vida que você não constrói nada. Na verdade, a maior parte da nossa vida, ela é feita, porque assim, para se construir algo, primeiro precisa se desconstruir. E às vezes você olha para a sua vida e você diz, Deus não está fazendo nada na minha vida. Deus está fazendo sim. Você sabe o que Deus está fazendo? Deus está desconstruindo aquela coisa que você aprendeu no passado, aquele princípio errado. Você trouxe algumas coisas das convivências que você teve, hábitos, costumes, são tendências, que Deus primeiro precisa desconstruir isso, para depois Ele edificar algo grandioso na sua vida. Então, eu às vezes vejo pessoas assim muito novas, alcançando rápido. Mas quando você vê, parece-me que quanto mais rápido o jovem cresce, parece-me que a queda dele é mais rápida também. Agora, quando você pega um adulto, uma pessoa mais madura, você vai ver que ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Por quê? Porque não tem esse negócio de construir pelo imediatismo. Eu quero. A pessoa constrói, dá uma pavimentada, depois sobe mais uma vez, depois dá mais uma pavimentada, e você vai vendo ela construindo. Ela tem aí seus 90, 100 anos, vai para Cristo, mas fica um monte de coisa que ela construiu. A Bíblia também fala aqui no Eclesiastes sobre a gente construir o imediatismo de ser percebido. A Bíblia diz aqui que há tempo de chorar e há tempo de rir. Então tem pessoas que elas querem ser percebidas pela sua dor. Eu sou péssimo em perceber a dor das pessoas. Eu sou péssimo. Então você pode estar com cara feia do meu lado. Eu vou falar assim para você, ó, cara feia para mim é fome, ou eu esqueci o resto do ditado, que faz tempo que eu não ouço ele. Dor de dente? Eu sou péssimo, gente, para perceber. Mas pelo contrário, às vezes tem pessoas que elas se esforçam para mostrar que está ruim, que está difícil, para ver se alguém assim acolhe, para ver se alguém abraça. Irmãos, nós precisamos ter essa grandeza de ser um povo altivo. O que é isso, né? É assim, cara, se não está bom eu tenho que falar, se não está legal eu tenho que falar. Não é simplesmente fazer cara feia, é falar assim, eu não gostei daquilo que você falou, teve a ver comigo? Lógico que não. Nossa, você passou por mim, nem me cumprimentou, eu fiz alguma coisa para você, tem alguma coisa errada aqui? Não. Mas às vezes a gente se esforça tanto para poder, assim, mostrar para as pessoas a nossa dor, o quanto a gente está ferido, o quanto a gente está machucado. Isso não é coisa de gente madura não, viu? Isso não é coisa de gente madura não. Gente madura chama, conversa, fala, não gostei, não tem a ver comigo. Mas é imediatismo de ser percebido, sabe? É que faz isso com a gente. A Bíblia também fala aqui em Eclesiastes sobre o imediatismo de ser tocado. Ele diz que há tempo de abraçar e tempo de conter de abraçar. É o apetite de ser tocado. Não negocie sua promessa por um apetite fora do tempo. E aqui não tem jeito, a gente tem que falar desse tempo que a gente é tão assim afetado pela questão sexual, né? Eu preciso ficar, eu preciso ser abraçado, eu preciso. Mas a Bíblia diz que é um tempo da gente ser abraçado e tem um tempo que a gente tem que se abster de abraçar. Aqui Eclesiastes também fala do imediatismo de ter razão. É tempo de calar e tempo de falar. É o apetite da razão. Parece que a gente tem prazer de destilar nossa amargura, nosso descontentamento, né? Parece que, se você é a pessoa que faz isso,
eu já vi muito isso acontecer, né? Coloca tudo para fora, desabafa, tipo assim, abre o coração. Mas depois você faz isso, você vira as costas e vai chorar, porque você fala assim, poxa, eu não devia ter feito aquilo, eu devia ter falado com mais amor. Por quê? Porque é o imediatismo de ter razão. A gente precisa vencer o imediatismo. O apetite leva a gente a esse imediatismo. O outro apetite de Esaú aqui, o apetite dele era inconsequente. Olha o que ele diz aqui, dá-me um pouco desse ensopado, eu estou faminto. Depois ele diz para o irmão dele, venda primeiro o seu direito de filho mais velho. E olha a resposta que Esaú dá. Eu estou morrendo de fome, de que me vale esse direito de ser o filho mais velho? A bênção que o primeiro filho, ou o primogênito, carregava, era uma coisa sublime. Era uma coisa maravilhosa. Mas ele diz, de que me vale ser o filho mais velho? O filho mais velho, depois que o pai morria, o filho mais velho primeiro, ele recebia autoridade sobre toda a família dele. Todo. Segundo, ele recebia o direito de todos os bens que o pai tinha. Não tinha uma partilha igual tem hoje não, viu? Pensa assim, vamos dividir 50 para 1. Não. O filho mais velho é que é meu, vocês vão ter que comer na minha mão. Mas esse menino, ele é inconsequente. De que me vale esse direito? Não negocie a sua promessa por causa de um apetite fora do tempo. Por quê? Porque no momento de negociar, parece que a bênção não tem valor nenhum. Mas depois a coisa fica feia. Na hora de negociar a promessa, ela parece que não tem valor. E todos nós temos uma promessa. Em Cristo, todos nós temos promessas grandiosas. Então você consegue perceber, Gênesis 25 ele diz, não estou nem aí com essa promessa. Mas Gênesis 27 ele chora. Gênesis 27 ele fala assim, pai, não sobrou nada para mim, nenhuma bençãozinha. O pai falou assim, não tem nada para você. Mas pai, é só uma bênção que eu quero. Não tem, filho. De hoje em diante, você vai ser escravo do seu irmão. Você vai viver longe das melhores pastagens que existe aqui, Você vai ter que ganhar a vida lutando pela espada, porque pela minha boca eu não posso fazer mais nada para você. A Bíblia diz que ele chorou, ele deu um grito, ele chorou alto, porque agora ele sabe que ele estava negociando o seu futuro, agora ele sabe que ele estava negociando a sua influência, agora ele percebeu que ele estava negociando toda uma bênção de crescimento que Deus tinha dado para ele através do seu pai. Agora ele percebeu, e ele tem uma decepção muito grande. Por quê? Porque Esaú tomou uma decisão permanente com uma fome provisória. Sabe, se a gente pode sair daqui dessa noite com uma palavra, controle os seus apetites. Controle. Porque na hora, irmão, de negociar a bênção, você acha que ela está longe, você acha que ela nunca vai chegar. Não se pensa na família, não se pensa no que vai perder, não se pensa nos filhos, não se pensa no respeito pelos pais, não pensa no respeito pelos sogros, não pensa assim no autorrespeito. Como é que vai se ver no espelho? Não consegue ter dignidade, porque troca a bênção por um prato de lentilha, troca a bênção por um apetite que é provisório. Irmão, não negocie as coisas que são raras na sua vida, não negocie aquilo que é divino da parte de Deus para a sua vida, não negocie assim algo especial por algo banal, não faça isso. Não se negocie aquilo que é santo pelo profano. Não se negocia uma bênção por causa de uma porção de feijão. E a Bíblia faz questão de falar que ele trocou por um prato de lentilha. Por quê? Porque para mostrar o valor. A lentilha não tinha valor nenhum naquela época. Falou assim, olha, o que ele perdeu? Ele trocou o direito de ter seu filho mais velho, de receber a bênção do pai, por uma porção de feijão sem valor. Controle seus apetites. Sabe diferenciar valores. O que tem valor na tua vida? Saiba negociar isso.
Então, Esaú fala assim para o pai: Jacó é igual ao nome dele mesmo, é um enganador. Mas sinceramente, você acha que Esaú foi enganado por Jacó? Não foi. Esse cara foi burro. Foi burro. Ele não foi enganado. O Jacó falou assim: ó, eu te dou, mas dá para mim o direito de ser o filho mais velho. Tá? Você está com apetite? Eu te dou um feijãozinho aqui. Jacó não enganou. O terceiro apetite de Esaú, seu apetite era de alto piedoso. Ele diz assim: estou quase morrendo. Estou quase morrendo. Irmãos, preste atenção nisso. Cuidado com essas palavras que vez por outra sai da sua boca. Quais são as palavras? Eu estou cansado. Ninguém me valoriza. Ninguém me reconhece. Só eu trabalho nessa casa. Só eu faço. Cuidado com essas frases, porque você vai fazendo, o que vai fazer? O que vai acontecer com a sua mente? Você vai se autoconscientizar de que você precisa de uma recompensa, já que ninguém te reconhece, já que o seu valor não é reconhecido. Você mesmo se prepara para se auto-promover ou se auto-valorizar. E isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque você pode correr o risco de transformar pedra em pão. Jesus, 40 dias no deserto. A Bíblia vai dizer que lá no final do jejum de Jesus, ele está no deserto, o diabo chega para ele e fala assim: ó, transforma essas pedras aqui em pães. Você imagina se Jesus tivesse controle sobre seus apetites? Tem gente que está transformando pedra em pão para todo lado aí, ó. Tem gente que, sim, está transformando coisa sem valor em coisa que acha que tem valor. Sabe o que você precisa fazer? Alimentar a sua vida com o pão que transforma, o pão da vida. Sabe o que você tem que fazer? Alimentar o seu tempo de entretenimento com as coisas que vêm do céu. Sabe o que você precisa fazer? Alimentar a sua alma com músicas que são pão do céu. Porque às vezes você pega um pancadão, um sertanejo, assim, eu sei que sua cartela de gosto é variada. Às vezes você, tanto por repetir aquilo, você vai se convencendo que você pode mergulhar naquele tipo de vida, mas não é aquele tipo de vida que Deus espera para você. O que você está fazendo? Você está transformando pedra em pão. Sempre a tentação vai ser de desviar a nossa fome de Deus para qualquer outra coisa que não tem valor. Sempre vai ser assim. Nossa fome, nossa sede. E esse negócio de autopiedade sempre abraça essas pedras. E a gente vai sempre querer transformar pedra em pão. É por isso que tem tanta gente que se alimenta de rancor. Já viu gente se alimentar de rancor? Por isso que tem gente que se alimenta de raiva, de ciúmes, gente que se alimenta de ressentimento. O que é isso? É transformar pedra em pão. E é a autopiedade que faz isso. Ah, ninguém me valoriza, coitado de mim, só eu estou cansado disso. Olha isso. A autopiedade, ela é a mãe da obstinação. O que é a obstinação? É quando um negócio entra na cabeça da pessoa e ninguém tira aquilo. A pessoa está obstinada. Então, a autopiedade, ela gera obstinação, e a obstinação leva você à idolatria do eu. Eu mereço. Cuidado com esse lugar. Eu mereço. Eu mereço. Ah, está apertado até aqui, ó. Aí você olha para o cartão de crédito e diz assim: ah, mereço. Eu mereço, afinal de contas, eu trabalho, só trabalho para fazer. Eu mereço. O que acontece?
Puxa mais um golinho da corda. Vontade de dar, irmãos, e vontade de passa. Não é assim que funciona na sua vida? Lá em casa com as crianças era assim, vontade de dava e vontade de passava. Então, você percebe como as pessoas estão muito insatisfeitas hoje? Estão insatisfeitas com o carro que tem. Olha meu carro. Mas esquece que ainda há pouco estava andando a pé, mas agora você está olhando para o seu carro e você está desprezando. Olha a casa, olha essa casa. Mas você ainda tem um lugar para morar, gente. É uma insatisfação. Meu filho não é o melhor aluno da escola. Eu não tenho roupa, mas... Às vezes a gente tem tanta desculpa para não vir na igreja, e a roupa é uma delas, viu? Eu não tenho roupa para vir na igreja. Tudo bem, se você vier vestido, pode vir. Você só não pode vir faltando roupa. Eu estou muito magro, eu estou muito fortinho. Minha esposa está gordinha, você não está não, né? Esse é o pecado da insatisfação. Jesus chamou os seus discípulos e falou assim, vamos pregar o evangelho por aí, mas não vão levar sandália, não vão levar roupa, não vão levar nada, não vão levar colchão de dormir. Depois os meninos voltam e Jesus fala assim, e aí? Faltou para vocês alguma coisa? Ele disse, nada faltou. Você imagina se fosse hoje? Jesus chama os discípulos assim, e aí? Como é que foi a sua semana? Faltou alguma coisa? A gente ia fazer uma lista enorme para Jesus. Fala, Jesus. E a gente termina aqui. Chegou o dia de o pai abençoar o filho. Irmão, o dia da bênção vai chegar. O dia da bênção vai chegar. E a parte mais triste de toda essa história está descrita aqui. Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Esaú desprezou a bênção. Esaú negociou a bênção. Esaú vendeu. Esaú não valorizou. Por quê? Porque ele esqueceu que um dia o pai ia abençoar. Tem muita gente vivendo a vida do jeito que quer, esquecendo que um dia Deus vai chamar e pedir conta. Deus vai chamar e falar assim, você lembra que eu falei para você que um dia eu ia separar ovelha de bode? E você negociou a bênção lá? Esaú chorou amargamente. E muitas pessoas vão chorar. Porque vai chegar um dia que Deus vai falar assim, vinde a mim, benditos do meu Pai. Chega um dia que o Pai chama para abençoar. Não negocie a sua bênção. Não dê vazão aos seus apetites. Controle os seus apetites. Você percebe que essa história começa com comida e termina com comida, né? Começa com fome e termina com fome. Começa com apetite e termina com apetite. Primeiro, Esaú está com fome. E agora, antes de abençoar o filho, quem é que está com fome? O pai Isaac. Está com apetite, na verdade. Qual que era o desejo dele? Antes de morrer, antes de abençoar, ele queria comer uma caça. Rebeca chama Jacó e diz assim, olha, seu pai vai abençoar o seu irmão. Ele foi caçar. Quando ele voltar, ele vai fazer um ensopado aqui da caça e vai dar para o seu pai vai abençoar. A gente precisa fazer algo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma ovelha aqui, do jeito que seu pai gosta. Você vai pegar peles de cabrito e colocar sobre você, porque o seu irmão é peludo. Diz que ele era igual ao Tony Ramos. Eu nem sei como é Tony Ramos, mas diz que ele era peludo, igual ao Tony Ramos. Então, Jacó faz tudo isso, pega o guisado de caça, mas na verdade era ovelha, e leva para o pai, Isaac. O pai diz assim, a voz é de Jacó, mas vem cá, me dá um beijo. O seu cheiro é igual ao dos animais do campo, então deve ser Esaú mesmo. O que acontece aqui é um erro que a gente sempre está cometendo, é de chancelar, abençoar
aquilo que é errado. E Isaac fez isso. Isaac abençoou a atitude errada de Jacó. Se Deus pode deixar alguma coisa bem clara para a gente hoje, é isso. Não negocie a sua bênção por causa dos seus apetites. Vale a pena esperar. Espera no Senhor, confia no Senhor. Não atropele os tempos. Um dia o Pai vai chegar e vai dizer para você: hoje eu vou te abençoar. E vai ter momentos que a bênção é só uma porta para dois. É só uma bênção para dois. E quem é que Deus vai escolher? Deus vai escolher aquele que controlou os seus apetites. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração, a fim de que a gente viva com sabedoria, não transformando pedra em pão nessa vida, mas aguardando pelo tempo certo da bênção de Deus sobre nós. Convido você para ficar em pé, quero orar. Você pode fechar os seus olhos? O que você pode dizer para Deus hoje acerca disso que você ouviu?